Olá, eu sou Léo Miranda e apresento a partir de agora o podcast Roda de Amigos, que tem na coordenação a Auri Souza, direção de Wendel Cristiano, e é uma parceria com o Sindimetal, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que tem na presidência o Gilberto Almazan, o nosso querido Ratinho. Hoje nós temos aqui dois convidados hoje, lá do Sindimetal, o João Batista, que é o secretário-geral do sindicato. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo com a gente mais uma vez. Olá, Léo, obrigado pelo convite. Eu que me sinto honrado com a participação aqui nesse programa. O também convidado Guilherme Palmieri, ele é técnico da subseção do DIEESE, aqui do Sindimetal, e é convidado também do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Léo. É um prazer estar participando aqui com você. Pois é, o primeiro assunto que a gente traz aqui para o bate-papo é uma avaliação aí de vocês sobre a aprovação na Câmara, né, dos Deputados da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu gostaria de ouvir, começando com você, João Batista. Vamos lá. Olha, para nós é importantíssimo, para a classe trabalhadora. A gente entende que quanto mais dinheiro no bolso do trabalhador, mais esse dinheiro vai para o consumo. Né? Então, é importantíssimo. Percebemos a dificuldade que foi na Câmara dos Deputados, porque não era só isentar quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. O problema é onde você compensa isso, né? Você tinha que tirar do super rico, de quem ganha R$600.000, tinha que taxar para poder sobrar o dinheiro para pagar, para isentar essa galera lá embaixo. Então, foi importantíssimo por esse viés. Porém, a gente bastante animado com isso, porém bastante preocupado também com outra situação. Daqui 1 ano, 2 anos, como é que fica? Vai ter uma defasagem. Defasagem. Então, eu teria que fazer esse momento, claro, é importantíssimo essa ação agora, mas fazer de tal forma que ele pudesse começar a corrigir efetivamente a tabela. Ou então vincular o salário mínimo. Sim, essa é uma alternativa. Então, para nós, achamos interessantíssimo, muito bom, o trabalhador fica muito alegre com isso, porque em algumas categorias profissionais, em alguns salários, o camarada vai ter praticamente um 14º a mais, com essa economia que ele vai fazer durante o ano no imposto de renda. O camarada ganha R$5.000, ele vai ter mensalmente em torno de R$312, R$313 mensalmente de isenção. Portanto, vezes 12, quase que ele vai ter quase um salário, um 14º salário. Então é interessantíssimo. Mas também precisa preocupar com o amanhã, que é esta correção. Você vê dessa forma também, Guilherme? Qual é a sua avaliação? Olha, a gente vê de forma muito positiva no DIEESE, né? A gente acredita muito na taxação das grandes fortunas e na redução, né, das taxas dos impostos de renda para os trabalhadores, principalmente nessa faixa até R$5.000 e da forma que está sendo aprovado e discutido, que é até os 7.350 com os descontos, né, numa questão de justiça tributária mesmo. Porque quando a gente vai observar a relação dos impostos no Brasil, a maior parte desses impostos eles são pagos através do consumo, né? Então, os impostos através do consumo, através dos serviços, por exemplo, todo mundo paga o mesmo imposto, né? Então, independente do quanto eu ganho, do quanto você ganha, o bilionário e a pessoa que ganha um salário mínimo, quando ela vai comprar o arroz, o feijão, esse imposto que está embutido no produto, todo mundo paga igual. Já o imposto sobre o rendimento é esse imposto que é de acordo com a renda da pessoa, né? Então, o que acontece? Hoje no Brasil, os impostos sobre serviços e consumo eles são maiores do que a arrecadação com o imposto de renda. Então, hoje a gente trabalha muito nessa ideia de que é necessário a gente ter a isenção do imposto de renda para a gente permitir, inclusive, que as famílias tenham maior consumo. E uma vez que elas tenham maior consumo, elas acabam pagando esses impostos de alguma forma que estão relacionados ao alimento, ao custo do dia a dia e também geram uma arrecadação maior para o Estado, né? Agora, a gente vê com muita preocupação também e muito importante que a gente debata tanto essa defasagem, quanto também a questão de taxar quem ganha valores muito altos, né? E aí também a gente entra nessa questão de taxar os bilionários e de compreender como a gente vai fazer essa correlação de força mesmo para que isso seja viável nos próximos 2 anos, nos próximos 15 anos, como está dizendo o João, né? Entendi. Ô, João, então, você acredita que daqui a uns 2 anos, 3 anos, vai haver uma outra discussão também relacionada a isso? Seguramente.
Porque hoje está sendo muito bem-vindo, mas quando o trabalhador descobrir que isso vai começar, vai estagnar, você vai começar a defasagem, a tendência é que tenha de novo uma ação, um movimento para isso. Entendi. Porque até no governo anterior, a tabela do imposto de renda era acima de R$ 1.903. Esse governo atual, ele foi lá, fez uma primeira ação, um primeiro movimento e virou 2 salários mínimos. Opa, já melhorou bastante. Mas esta ação agora, para até 5 mil, tem um estudo do DIEESE, agora falando com o Guilherme, que é o especialista, que mais de 70% do brasileiro que é seletista vai ser impactado positivamente. Entendeu? Então não é pouca coisa. Então, ele tem os números mais precisos, mas mais de 70% vão ser impactados. Até 5 mil. E com essa diferença de 5 mil, com essa proporcionalidade até 7.350, são mais 500 mil brasileiros. Então não é pouca coisa. É uma injeção na economia grandiosa, que será muito bem-vindo para o país. Agora, de novo, daqui a 2 anos, 3 anos, começa tudo de novo. A expectativa Para a é que isso possa categoria acontecer. metalúrgica, vai ser em peso contemplado, Guilherme? Vai sim, a gente fez um estudo agora bem recente, com base nos dados já de 2024, né? Então, quando a gente olha para a nossa categoria metalúrgica, nas 12 cidades que são base do sindicato, a gente tem mais ou menos 76% da base do sindicato que vai ser contemplada com o desconto de até 5 mil e a gente vai ter mais 12% contemplada com esse benefício entre os 5 e os 7.350. Então, quando a gente for olhar, a gente vai ter basicamente 88% da base do sindicato contemplada, tanto pelo benefício da isenção quanto o benefício do desconto. E quando a gente olha para a cidade de Osasco, a gente tem mais ou menos também essa mesma distribuição. Se a gente for olhar para o geral da cidade de Osasco, entre isentos e beneficiados, a gente vai ter ali uma faixa entre 80% e 85% da população que é elitista, né? Um percentual muito alto. Muito alto. Agora, esse projeto vai para o Senado, né? Já começa a entrar em discussão no Senado. Qual é a expectativa? De que passe também com facilidade lá, João? A nossa expectativa é que ele passe, eu diria que com até mais facilidade do que foi na Câmara. Aliás, para nós foi surpresa a votação na Câmara, né? Porque 493 votos favoráveis não é pouca coisa. Quando você tem um centrão, tem centro-direita. Então, efetivamente, eu volto lá à questão das manifestações de rua. Efetivamente, as manifestações de rua deram efetivamente uma contribuição gigantesca. E aí também, se a gente analisar que o Senado tinha votado um projeto paralelo, forçando a Câmara, né? Verdade, então, verdade. Então, o projeto tinha votado também bem parecido, que forçou a Câmara. Falou, opa, então precisamos votar. Agora, nós não imaginávamos que fosse 493-0, né? Então, não é pouca coisa. Então, a expectativa nossa é que no Senado, pelos próximos 30, 40 dias, ele passe, o projeto passe sem muita dificuldade, muito tranquilamente. A nossa preocupação é que, se houver mudança no Senado, ele precisa voltar para a Câmara. E isso tem que ser resolvido esse ano, para que entre em validade. Exatamente. Se esse trâmite não ocorrer durante esse ano, o ano de 26 será perdido. Então tem que ser dentro desse ano para poder já valer a partir de 1º de janeiro. Ouvindo o Guilherme, você acredita que haverá alguma mudança ou não, Guilherme? Olha, se a gente for pensar por um lado técnico da questão, assim, o ideal é que não tivesse nenhuma mudança, né? O projeto está bem redondo, o projeto está bem eficiente no sentido da economia para a população que recebe até os 5 mil e da taxação para quem ganha até mais desses 100 mil reais por mês. Então, no geral, o projeto está redondo. Agora, é mais uma questão da correlação de forças políticas entre o Senado e a Câmara. Se alguém vai querer fazer alguma mudança, a gente sabe como funciona, mas quando a gente olha para o Senado também, o Senado tem uma correlação de forças mais positiva do que a Câmara, e a Câmara aprovou com 100% de aprovação, né? Então, a gente espera que no Senado, apesar de às vezes ter alguma oposição ou né, tentarem colocar alguma coisa ali para voltar para a Câmara, que isso possa ser derrubado e o texto passar como está. Agora, lá em Brasília está tendo também uma discussão aí, né, sobre o plebiscito. É um plebiscito, né? Sim. Sobre o fim da escala 6x1. Isso. Qual é a expectativa de vocês? Como é que está isso lá em Brasília? Olha, Léo, a expectativa nossa é muito boa.
Esse plebiscito já faz uns 3 meses que ele está rodando Brasil afora, ou seja, o Brasil inteiro, que o plebiscito, para quem não sabe o que é plebiscito, mas todo mundo sabe o que é isso, é uma consulta popular. Sim. Ou seja, tem 2 perguntas. Então, diz assim, olha, você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial? Né? A outra, você é a favor do fim da escala 6x1? A outra, você é a favor do fim do imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Ok, né? Então, e você taxar o super rico para compensar? A nossa expectativa, e nós, do Sindicato dos Metalúrgicos, ainda 4 urnas, né, rodando na base do nosso sindicato, e a aceitação dos trabalhadores ela é muito grande. Então, a nossa expectativa é que a gente efetivamente, Brasil afora, consiga um número perto de 10 milhões de assinatura para entregar nos poderes, Câmara, Senado e Governo, para sensibilizá-los da importância que é esta redução. Não é justo o trabalhador trabalhar 6x1, ele tem um dia de folga para fazer os afazeres dele, para estudar, para o lazer, para ficar com a família. Não é possível, não dá para fazer. E a gente sabe que quanto menos o trabalhador ele está o dia a dia na porta na fábrica, ele produz mais. Tá certo? Então, o empresário fala assim, olha, se eu reduzir, vai quebrar a empresa. Não é verdade. Já tem estudo que diz que quando ele reduz a jornada diária do trabalhador, ele produz mais quando ele volta no outro dia. Então, não faz sentido esta alegação. Não faz sentido. É tanto que o aumento da tecnologia nos últimos 20, 30 anos foi gigantesco. Isso foi para onde? Não foi para o bolso do trabalhador. Foi para o bolso das empresas. Então, a nossa expectativa é muito boa. Então, eu quero ouvir a sua expectativa também, Guilherme, com relação ao fim da escala 6x1. A gente no Diese, a gente está apoiando muito o plebiscito popular, né? É uma das nossas pautas. A gente sempre defendeu o fim da escala 6x1 e ainda mais dentro desse contexto que está colocado no plebiscito, que é um contexto de um pacto social mesmo, né? Da gente compreender que ele surge, né, o plebiscito e essa pauta do fim da escala 6x1 na sociedade através daquele movimento que chama Vida Além do Trabalho, né? E é bem isso que a gente busca com o plebiscito, né? Permitir para o trabalhador que ele tenha uma vida decente, com qualidade de vida mínima, né? Além do trabalho, mas para também ter uma vida além do trabalho, com o fim da escala 6x1, a redução da jornada sem a redução do salário, também é necessário que ele tenha uma condição de economizar um dinheiro para poder viver essa vida além do trabalho, né? Então, aí que entra a isenção também. Então, é um pacto mesmo coletivo, né? Em busca de que a gente mostre para o Congresso, que a gente mostre para quem está no poder e para os governantes, de fato, né? A necessidade da gente repactuar algumas coisas na sociedade. Hoje a gente tem esse problema, né? Os ricos pagam pouco imposto e a gente, desde 2017, se eu não me engano, com o Temer, que a gente tem essa isenção sobre lucros e dividendos, né? Então, esse é que é o grande problema. A gente vai observar que as pessoas também com uma alta renda, elas pagam pouco imposto porque elas não recebem via salário esse dinheiro, né? E quando você não recebe via salário, você tem via a sua empresa, por exemplo, você tem a isenção dos lucros, né? E é isso que também a gente fala, quando a gente fala de taxar 10%, por exemplo, de quem ganha acima de R$10.000. É porque essas pessoas elas não estão entrando nesse regime de tributação dos 27,5% do imposto de renda. Elas tiram o dinheiro pela empresa e só pagam 10%. Então, é de fato mesmo a gente compreender como a sociedade está arranjada tanto economicamente, tanto através do trabalho, para a gente poder gerar para o trabalhador mesmo uma qualidade de vida, né? Vocês têm algum estudo lá no Diese mostrando quais as categorias que estão assim inseridas mais nessa escala 6x1 atualmente? Hoje, principalmente, a gente tem muito a categoria da saúde, né, dentro da escala 6x1, mas que é um outro debate, porque a categoria da saúde ela também tem a questão dos plantões e tudo mais, então ela tem a escala 6x1 em alguns espaços, mas também tem o plantão, então aí entra nessas 40 horas, né? Por isso que a redução para as 40 horas, das 40 para as 44 horas ou para as 38, tem diversos projetos na Câmara, né? Tem
partir de 36 até 40 de reduzir. Então, entra tudo junto, né? Porque é o fim das 6x1 e a redução da jornada. Então, é não permitir que trabalhe os 6 dias da semana, mas também reduzir a jornada. E aí a gente vai ter muito setor do comércio e setor de serviços no Brasil hoje, né? Principalmente atuando na escala 6x1. E aí a gente percebe que também é um setor que, além de a pessoa trabalhar na escala 6x1, ela recebe um salário mais baixo, né? Então, assim, não é que a pessoa trabalha na 6x1 e ganha altos salários. Porque o que aconteceu? Quando a gente aprovou a reforma trabalhista, em 2017 também, você deixou de pagar o sábado como adicional. Né? Então, é como se fosse um dia normal. Antes, os salários para quem trabalhava na escala 6x1, eles eram um pouco mais altos, porque o sábado ele entrava mais ou menos como se fosse o cálculo da hora noturna. E aí agora ele não entra mais. Então para o trabalhador, o sábado hoje entra como um dia útil. Isso, para o trabalhador da escala 6x1 entra como um dia útil normal. Então, na verdade, ele está trabalhando um sábado que até 2017 ele recebia um adicional, que hoje ele não trabalha, né? Então, às vezes, 4, 5 ou 6 dias do mês o trabalhador recebia um valor a mais. Isso complementava muito o salário. Então, além de tudo, a escala 6x1, a partir da reforma trabalhista, ela reduziu muito a capacidade financeira dos trabalhadores, mesmo principalmente do setor de comércio e serviços. Né? Ô João, o Guilherme falando da reforma trabalhista, e a gente ouve muito pessoal falar que houve ali uma precarização do trabalho. Isso. E a gente está falando, o custo de vida nas grandes cidades é muito alto. E o que o trabalhador ganha, de repente, não é o suficiente para ele levar uma vida digna, né? Léo, o Guilherme falou aqui da questão do poder aquisitivo, e é importante a gente levar em consideração o seguinte, ele falou da reforma trabalhista, depois da reforma da previdenciária, que foram muito danosas para os trabalhadores. Essa questão do salário dos trabalhadores, a questão do poder aquisitivo, eles sofrem muito com isso, porque ele não tem a expectativa de ele trabalhar, ter o sustento dele, ter tudo bonitinho, ele poder fazer a compra do mês, fazer tudo normal, bonitinho, exatamente porque a reforma trabalhista tirou muita coisa do trabalhador, entendeu? Muitas coisas que eram importantes para o trabalhador, que ele tinha um poder aquisitivo melhor, e a reforma trabalhista não conseguiu fazer isso. Tirou e ele não conseguiu voltar para o mercado de trabalho ganhando o mesmo salário. Mudando um pouco de assunto, com relação ao governo, o governo está errando, está faltando alguma articulação política, porque recentemente o governo perdeu uma disputa importante lá no Congresso. O que está faltando, na sua opinião, João? Olha, na minha opinião, tem uma turma lá que a turma do quanto pior, melhor. Literalmente é isso. Porque a PEC que eles tiraram de circulação ontem, que era taxar as bets, os bancos e os bilionários, em detrimento de manter um programa social que beneficia a classe trabalhadora, beneficia o pobre, quer dizer, essa turma é o do quanto pior, melhor. Lamentavelmente, nós temos lá em torno de 300 deputados que são empresários, né? Não tem dúvida disso. E temos 4 ou 5 ou 6 trabalhadores que são deputados. Então, a correlação de força é muito diferente. Agora, uma das coisas que eu acho que o governo está pecando é na comunicação. Quebrar essa bolha. Porque, veja, não é possível que os feitos que o governo Lula está fazendo, o governo atual está fazendo, não é possível que não tenha uma melhora de avaliação. É o Bolsa Família, é o pé de meia, é a renda do trabalhador que está aumentando. Com toda dificuldade, mas a renda do trabalhador está aumentando. O índice de desemprego é o menor da história. Tá certo? É o menor da história. Então, não é possível que o governo consiga melhorar a avaliação. O grande problema que o governo, ao nosso ver, posso estar equivocado, mas é a famigerada taxa de juros. Isso é danoso para a sociedade, isso é danoso para a economia. Você tem uma inflação que está controlada, apesar de estar acima do teto um pouquinho, mas está controlada. A inflação de torno de 5,5% está controlada. Mas tu tem uma taxa de juros de 15%. Né? Então você tem um gap no meio que o grande empresário não vai investir na produção. Então, aí que o governo, ao meu ver, está pecando. Tem que pressionar para baixar a taxa de juros, apesar da independência do Banco Central.
Porque qualquer financiamento que o camarada vai fazer hoje, ele paga dois financiamentos. Uma geladeira paga duas e por aí vai. Então, mas eu acho que a comunicação do governo precisa ser mais transparente, mais incisiva, mais reativa. Porque só tem reação do parte dos caras, né? Parte da extrema-direita. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a participação de vocês hoje no nosso espaço aqui do Sindimetal. Conversamos com João Batista, que é o secretário-geral do sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Léo, pela oportunidade de a gente conversar um pouco, debater essas questões, que para nós é fundamental, não só para o trabalhador metalúrgico de Osasco e região, mas também para todos os trabalhadores do Brasil de forma geral. A informação é super importante. Maravilha. Agradecer também o Guilherme Palmieri, técnico da subseção do DIESE, do Sindimetal, presente com a gente hoje também. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer participar. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a vocês, ao Ratinho também, nosso querido presidente. E contem com a gente sempre. É isso aí. Termina aqui o podcast Roda de Amigos, parceiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Um abraço ao nosso querido Gilberto Almazan, ao Ratinho, agradecendo a toda a diretoria, a Auri Souza, que é a jornalista responsável pela comunicação lá do sindicato. Forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui.